A parábola do filho pródigo e o socialismo. Um paralelo, uma comparação entre essas duas propriedades, entre esses dois fatores. A parábola do filho pródigo, que é contado na Bíblia pelo Senhor Jesus Cristo, e o socialismo. O socialismo, que é um regime, que é uma ideologia político-administrativa, socioeconômica, que já tem sido praticado em diversos países, e a forma como ele funciona é a forma como se deu, como é narrado a parábola do filho pródigo. No filho pródigo, ali a gente vê uma pessoa, uma pessoa que tem direito, tem os seus direitos, que é o direito de dotes, de direito de uma parte daquela propriedade que está construída, que está estabelecida, e ele pede aquela propriedade, ele pede os seus bens, ele pede a sua parte da riqueza do pai para sair, né, pelo mundo afora. Então ele pega aquela riqueza que é a herança, seria a parte, e sai, mas ele não sai para construir de forma capitalista, ele não sai para plantar essa semente, para levar adiante, para estabelecer uma morada com sustentação em um outro lugar. Ele não pega esse dinheiro para ir, por exemplo, me dá o dinheiro, me dá as fazendas, os bois que são meus, me dá a parte que é minha, me dá o dinheiro para eu comprar uma terra em outro lugar e plantar, colher, cuidar de bodes e bois e gado, e plantar e construir algo para mim, individual, né? Não é dessa forma. Ele sai para gastar ali numa aventura como se estivesse tirando férias. E é parecido com os socialistas, eles querem a divisão, eles querem o direito, eles querem ter os direitos iguais aos outros que construíram e sai gastando tudo. E depois eles voltam, eles querem que o pai esteja lá, que o Estado esteja lá com os mesmos direitos, que o governo esteja lá de braços abertos para receber novamente uma quantia, um benefício, um prêmio, né, receber novamente dinheiro, receber recursos para ele gastar novamente, porque aquele que ele saiu andando por aí, ele saiu gastando. Então ele foi festejar. Ele não foi... E ele é parecido com muitos socialistas que se diz socialista no nosso país, que sai do nosso país, mas ele não vai visitar nem morar em um país socialista, em um país comunista. Eles não vão para a Venezuela, para Cuba. Eles vão para a França, para países capitalistas, para países onde tem uma variedade, onde o capitalismo lhe dá condições deles optar pelo melhor, pelo melhor conforto, pelo melhor consumo. Eles vão para consumir coisas que eles almejam, casa boa, comida, restaurante, viagens, luxos, né? Eles vão para usufruir do melhor. Então eles vão em busca, eles vão para países que produzem isso, que produzem uma variedade, que produzem ofertas diferenciadas. E foi isso que o filho pródigo fez. Ele saiu gastando, né? Curtindo a vida. Ele não saiu para fazer uma vida igualitária, para construir uma vida igualitária junto de outras pessoas, como prometem os socialistas, que tem que ter uma vida igual. Então ele vai, leva aquele dinheiro, não saiu dividindo com as pessoas. Vamos construir algo aqui para todo mundo, né, usufruir junto, consumir junto. Não. Ele foi gastando à torta e à direita. E aí, quando ele voltou, ele achou o pai de braços abertos. Por quê? Porque o pai continuou produzindo, continuou dando manutenção àquela propriedade, àquela fazenda, cuidando junto com o outro irmão, né, com os filhos, que na verdade são as pessoas que continuaram trabalhando, continuaram produzindo. Então são os produtores, são os que a gente diz capitalistas, que continuaram produzindo ali para si mesmo, mas tem ali uma reserva, tem ali uma economia, porque eles são prudentes, porque eles não saem gastando mais do que o que produz, eles não saem por aí gastando aquilo que eles não têm, gastando aquilo e sem dar continuidade, sem dar manutenção, sem plantar essas sementes, sem cultivar.
sem cuidar dessa propriedade. Eles não saem por aí gastando, mas eles ficaram dando continuidade na atividade, produzindo mais, plantando mais semente para colher mais, porque dessa forma, se a gente vive no mundo onde a gente vai consumindo, a gente tem que estar também produzindo e não só consumindo, porque senão se acaba. É o que faz os socialistas. Então, graças a esse pai, vamos chamar ele aí de capitalista, já que ele estava produzindo ali na sua... Ele era patriarcal e estava produzindo ali, dando continuidade, dando manutenção, cuidando da fazenda, foi que ele teve apoio de volta. Porque se ele tivesse também saindo, entrado na mesma onda dos socialistas, saído por aí gastando, tivesse vendido a fazenda, acabado tudo, abandonado, não tinha para onde voltar, não tinha mais o que fazer. Por isso que tem que existir as pessoas que se preocupam em produzir, em empreender, em fazer a economia fluir, porque é dela que vem a sustentação para todas as coisas. É da economia do governo, é da produção que gera a economia, que faz com que o governo tenha sustentação, tenha condições de sustentar as outras áreas do governo, a área social, para dar benefícios, para dar os benefícios sociais que a população mais carente precisa. É o setor que dá emprego, as pessoas ali estavam empregadas, comendo do bom e do melhor, tinham uma boa alimentação ali na fazenda do pai, continuaram tendo uma boa comida. E é o capitalismo. Então, aquela pessoa que está trabalhando junto ali, quando ele sai, os filhos patriarcais, eles levavam aquilo que era seu, aquela parte, o seu pai liberava. Já no socialismo, o pai não libera, o pai quer que eles continuem todo mundo junto, e o pai é quem determina todas as coisas que ele vai fazer. Eles não têm liberdade, não têm a livre iniciativa, né, de fazer o que eles bem querem, porque é socialista. Agora, no capitalismo, as pessoas podem ter uma criatividade, ter um pensamento diferente. Eu não quero trabalhar mais na fazenda, eu quero agora trabalhar em outra área, em outro negócio, e os pais permitem, porque o capitalismo permite. O capitalismo é como se fosse um pai que permite as pessoas a lançar a mão da liberdade e viver do jeito que elas querem. Se elas acreditam que pode ir mais longe, mais além, produzir mais e ter uma vida melhor, elas têm essa liberdade para fazer isso. Já no socialismo não tem. Você veja que como é forte o capitalismo. O filho pródigo, quando ele estava lá, que se viu, já tinha gastado tudo, ele teve que vender a mão de obra, ele teve que trabalhar. Então, ele teve que se tornar também um capitalista para poder continuar sobrevivendo. E tornando-se um capitalista, mudando de classe. Ele que era rico, tinha todos os dotes, quando foi daqui para lá, gastando tudo, quando estava lá pelo mundo afora, ele se tornou um membro de outra classe, ele se tornou um membro da classe inferior. Por quê? Porque gastou tudo, porque ele se tornou um assalariado, ele se tornou o que a gente chama de empregado, de proletariado. Ele passou a fazer parte da classe dos que a gente chama proletariado hoje em dia, né? Que é aquela classe dos trabalhadores que teve que trabalhar ali, dando comida aqui aos porcos, né? Em uma outra fazenda que era também capitalista, né? E aí vamos fazer esse paralelo. Vamos imaginar que é capitalista, né? Porque é produzindo para si mesmo ali, administrando, cuidando bem, porque é o mundo capitalista, é o mundo particular, privado. São essas pessoas que cuidam bem daquilo que é seu, ao contrário de pessoas que no comunismo, no governo, muitas pessoas acha que está passando só uma chuva ali no governo e não trata bem das empresas, não cuida bem dos negócios, e os negócios têm prejuízo, ocorre corrupção, ocorre absorção de amigos para fazer parte ali na companhia, dando cargos desnecessários. Então, ocorre muitas coisas ruins quando é no setor público, né? Quando o socialismo e o comunismo impera, eles não cuidam bem das empresas, não produzem bem, não tem bons resultados. E ali ele trabalhando, o filho pródigo trabalhando, comendo aquela comida, muitas vezes estragada, ruim, né? Porque trabalhando para outro patrão lá, que talvez não era igual ao seu pai, ele que era acostumado com conforto ali, com a vida boa junto do pai, sentiu esse choque, né? Esse impacto. Quando teve que trabalhar para outra pessoa, viu que muitas vezes aqueles porcos para quem ele dava comida, ele tinha vontade de comer a comida daqueles porcos.
e lembrou que até os empregados na fazenda do pai dele comiam melhor do que o que ele estava comendo ali, do que ele estava se alimentando, a vida que ele estava levando. Então ele estava vivendo nessa mazela que ele construiu, tomando a sua própria decisão de seguir gastando tudo, que é o que o socialista faz. Eles dividem apenas a produção, eles se preocupam apenas em ter uma igualdade, dividindo a produção, mas não ter uma igualdade na hora de construir, de todo mundo ser igual, buscando para si mesmo. Como o capitalismo, eles não entendem isso como algo prudente. Porque se todo mundo for buscar, produzir, todo mundo está sendo igual desde o início. E não apenas no final, quando vem a produção, quando vem a colheita. Então, é essa mensagem que a parábola do filho pródigo nos ensina. E aí o filho mais velho ainda reclama, né? Porque quando ele volta, ele reclama do pai. Mas o pai fala, né? Pelo menos ele aprendeu com essa própria experiência. Você já tem tudo aqui porque você está produzindo, você está tendo a liberdade. E ele experimentou a sujeição, ele teve que se sujeitar a trabalhar, a se esforçar. Ele percebeu que ele teve que trabalhar por conta própria para poder adquirir a própria comida, e aí ele veio para trabalhar aqui, porque pelo menos trabalhando aqui ele tem tudo de bom e do melhor, está construindo com mais segurança junto do pai, né? Então, onde tem segurança jurídica, onde tem ali condições, segurança para as pessoas empreender, para produzir, é onde as pessoas devem estar. Por isso que onde as leis não mudam, é onde as pessoas produzem, empreendem e faz a economia crescer. Por isso que o filho pródigo voltou para ali, para onde tinha uma estabilidade, onde tinha seu pai já um apoio. Que é aquele mesmo apoio que quando foi dividida a Alemanha Oriental e Ocidental, quando a Alemanha Oriental faliu no comunismo, caminhando para o comunismo e no socialismo, ela precisou de ajuda do lado capitalista, precisou demolir os muros ali. Eles queriam demolir o muro para vir, porque estava muito ruim a vida do lado de lá. Eles queriam passar para o lado de cá, para o lado ocidental, para o lado capitalista, para o lado da produção, para o lado da liberdade, para o lado do empreender, do trabalhar, do produzir, para depois colher, para depois usufruir. Porque do lado de cá tinha ordem, tinha segurança, tinha segurança alimentar, tinha produção e tinha resultados. Resultado dos trabalhos ocorridos com liberdade e não com orientação poderosa de um imperador, de um rei, de um regime que existe determinando tudo na vida das pessoas, mas muitas vezes monopolizando, muitas vezes tirando a variedade, tirando ali as condições das pessoas crescer, eliminando a meritocracia e destruindo essa economia, que é o capitalismo e o socialismo. Então fica a reflexão aí, né, na parábola do filho pródigo, comparando, fazendo paralelo, né, ao socialismo.